Fala galerinha, show do canal Biofortes. Eu sou o professor Antenor, professor de Biologia, e hoje o nosso encontro é sobre água. Água faz parte do tema Bioquímica Celular. Hoje nós iremos discutir a distribuição da água em nosso planeta. Além disso, a importância da água em nosso organismo e as suas propriedades. Se liga aí que a aula é show! 3/4 da superfície terrestre são cobertos por água. Só que grande parte dessa água é uma água imprópria para o nosso consumo, pois é uma água salgada. 97% da água existente no globo terrestre é uma água salgada. Resta-nos apenas 3%, sendo que desses 3%, 2% estão congelados nas calotas polares. Então só nos resta 1% de água doce no mundo. E aí nós temos dois problemas desse 1% de água doce. Ela é mal distribuída, por exemplo, aqui no Brasil, que é um país que detém um dos maiores percentuais de água doce do mundo. Mesmo assim, na região Nordeste, nós temos uma quantidade de água menor do que na região Norte, do que na região Sudeste. Então veja que mesmo no país que tem um percentual de água enorme, existe uma má distribuição dessa água. Um outro fator muito agravante é o desperdício, a contaminação e a poluição da água. Então a grande questão é o percentual de água potável em nosso planeta, aquela água que pode ser utilizada para o nosso consumo. Vamos falar agora sobre a água em nosso organismo, sobre as propriedades da água. Vem aqui comigo. A água possui a forma molecular H2O, ou seja, ela é formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Essa molécula de água, ela tem a seguinte estrutura espacial. Veja que eu tenho 1 átomo de oxigênio e 2 de hidrogênio. E entre esses 2 átomos de hidrogênio, pessoal, forma um ângulo de aproximadamente 105 graus. Então, a molécula de água é uma molécula angular. Veja também que a região do oxigênio ela tem carga parcial negativa e dos hidrogênio carga parcial positiva. Por isso que nós dizemos que a molécula de água é uma molécula polar. Na verdade, a molécula de água ela é bipolar, pelo fato de possuir 2 polos, um positivo e um negativo. Professor, e qual é a vantagem da água ser bipolar? Isso faz, pessoal, com que ela tenha uma grande adesão. Professor, o que é adesão? É quando a água se liga a substâncias, a superfícies que sejam polares, a moléculas polares. Isso faz com que a água seja o solvente universal. Isso é muito importante porque a maioria das substâncias se dissolve em água. E essas substâncias vão se dissolver em água e vão ser distribuídas através do sangue, que é riquíssimo em água, pelo nosso corpo. Nós conseguimos também dissolver substâncias tóxicas e eliminar através da nossa urina. Então, o fato da água ser bipolar, isso faz com que ela seja o solvente universal. Legal? Outra propriedade da água, pessoal, é a coesão. Coesão é a forte ligação entre pontes de hidrogênios entre as moléculas de água. Então, vamos colocar aqui o conceito. O que seria adesão? Adesão é quando a água se liga a uma substância que seja polar, a uma molécula que seja polar, ok? Coesão é quando eu tenho a forte ligação entre as moléculas de água através de pontes de hidrogênio. Aqui nós temos uma pegadinha. Água mais água são ligadas por pontes de hidrogênio, mas a ligação entre o oxigênio e o hidrogênio aqui na molécula de água é uma ligação covalente. Pontes de hidrogênio é a ligação entre as moléculas de água. Interessante, pessoal, que em uma quantidade de água
você tem na superfície da água uma forte coesão. Isso é chamado de tensão superficial. Com certeza você já deve ter colocado alguma, por exemplo, um inseto, já deve ter visto um inseto andando sobre a água. Então, quem sustenta aquele inseto sobre a água é justamente a tensão superficial. E tensão superficial, não esqueça, é a forte coesão entre as moléculas de água ligadas por ponte de hidrogênio na superfície. Então, na superfície, as moléculas de água estão firmemente ligadas entre si, formando uma película, que nós chamamos de tensão superficial. Agora, vale outra dica aqui para vocês. Se a gente juntar coesão mais adesão, nós vamos ter uma outra propriedade da água, que é a capilaridade. Professor, o que é essa capilaridade? Capilaridade, com certeza, você deve ter lembrado de capilar, de cabelo, de algo fino. Então, essa capilaridade é a capacidade da água de subir por vasos muito finos, por vasos chamados de capilares. Por exemplo, essa capilaridade, ela ajuda bastante na ascensão, na subida da água nos vegetais, através do vaso chamado de xilema. Então, através do xilema, a água sai da raiz, vai para o caule e vai até a folha, através da capilaridade. Vou te explicar melhor. Através da coesão, a molécula de água se liga a outra e vai puxando para cima. E através da adesão, a molécula de água se liga à parede do vaso do xilema, que é polar. E assim a molécula de água vai subindo. Quanto mais fino o capilar, mais a água sobe por capilaridade. Junção de coesão mais adesão. Beleza? Uma outra propriedade da água é que ela faz parte das reações químicas. Toda reação química, entendam isso, toda reação química que ocorre no nosso organismo precisa de água. Nós temos basicamente dois tipos de reações químicas envolvendo a água. Aquela em que duas substâncias ou duas moléculas pequenas se juntam para formar uma maior, é uma reação de síntese. Só que nessa junção ocorre uma perda de água. Então, quando as moléculas se juntam para formar uma maior, perdem água. Então, é uma síntese por desidratação. Agora, quando você pega uma molécula maior, uma substância, e quebra em pedaços menores, ocorreu uma hidrólise. A gente adiciona água. Eu vou citar um exemplo para você. Se eu pegar glicose mais glicose e juntar, vai formar a molécula de maltose, ocorrendo uma perda de água, ou seja, uma síntese por desidratação. Agora, se eu pegar a maltose, adicionar água, quebrar, eu vou quebrar a maltose em duas moléculas de glicose. Nesse caso, ocorreu o consumo de água, foi uma hidrólise. Agora, não confundam nos vestibulares. A água, ela participa das reações químicas, sim. Ela participa como reagente ou formando ali o produto. Ou seja, ela participa ali no reagente, que no caso ela seria a reação de hidrólise, ou como produto quando é a reação de anabolismo. Mas quem faz a reação química não é a água. Quem faz as reações químicas são justamente as enzimas. A enzima é quem participa ativamente da reação química, quebrando ou ligando substrato, beleza? Mas se não tiver a água, a enzima não consegue fazer a reação química em nosso organismo. É por isso que quanto maior for o metabolismo de um órgão ou de um indivíduo, maior será o seu percentual de água. Vamos já falar sobre isso. Outra propriedade da água é que ela regula a nossa temperatura. Por quê, professor? Porque a água ela tem um alto calor específico. Eu não vou falar para você do conceito de calor específico em física ou em química. O que eu vou dar para você é um exemplo prático. A gente vai pegar uma bandeja com água, uma vasilha com água e uma barra de ferro e vamos colocar no congelador. Quem se resfria mais rápido? É lógico que é a barra de ferro.
Vamos pegar uma barra de ferro e uma vasilha com água e colocar ao sol. Quem vai se aquecer mais rápido? É lógico que é a barra de ferro. Ou seja, a barra de ferro, ela tem um baixo calor específico. Ou seja, ela muda de temperatura rapidamente. Ela perde ou ganha calor rapidamente. Já a água, ela tem um alto calor específico. Significa dizer que ela demora alterar a sua temperatura, ou seja, ela demora a perder ou a ganhar calor para alterar a sua temperatura. Legal? Isso faz com que as mudanças de temperatura em nosso organismo não sejam tão rápidas, não sejam tão bruscas, evitando assim os chamados choques térmicos. Uma outra questão é que quando a água evapora, por exemplo, a água do suor, quando ela evapora, ela retira calor do nosso organismo. Então a transpiração, a gente libera a água na pele, essa água evapora e quando ela evapora, ela reduz a nossa temperatura. Por isso que nós dizemos que a água, ela regula a temperatura dos organismos. Não só dos organismos, mas também do ambiente. E por último, o percentual de água no organismo. Basicamente, pessoal, esse percentual de água no nosso corpo varia de acordo com a espécie, de acordo com a idade, de acordo com o metabolismo e de acordo também com o sexo. Professor, mas eu não estou nem fazendo sexo. Não, sexo, pessoal, não tem nada a ver com isso não. É se você é do sexo masculino ou do sexo feminino. Eu vou te explicar. Então, primeiro, a espécie. Cada espécie tem um metabolismo diferente, cada espécie vai ter um percentual de água diferente. Por exemplo, um ser humano adulto, no meu caso, possui 70% do corpo formado por água. Uma água viva, que é um quinidário, que é um animal marinho, possui 98% do seu corpo formado por água. Então veja que o percentual de água varia de acordo com a espécie. Um outro fator seria a questão da idade. Quanto maior a idade do indivíduo, o indivíduo tende a ter um percentual de água menor. Quanto mais jovem, maior o percentual de água. Por exemplo, um recém-nascido, ele tem cerca de 80% do corpo formado por água. Um adulto, cerca de 70%, no meu caso, e um idoso, entre 65% a 60% do corpo formado por água. Ok? Agora, por que quando a pessoa envelhece o percentual de água diminui? É porque diminui o metabolismo. Professor, o que é metabolismo? É o conjunto de reações químicas. Lembre-se, reações químicas têm a presença de água. Quanto mais reações químicas ocorrer, maior será o percentual de água. Por exemplo, no meu corpo, onde é que eu tenho o maior percentual de água? No cérebro. O cérebro está toda hora em atividade, até dormindo o seu cérebro está em atividade. Então o cérebro tem cerca de 80% de água. Já nos ossos, nós temos um percentual que varia ali de 10 a 15% de água no máximo. Ok? Então veja que os ossos, o metabolismo é menor, o conjunto de reações químicas lá é menor, então existe um menor percentual de água. No cérebro, metabolismo maior, maior percentual de água. E o outro fator, pessoal, é no que diz respeito ao sexo. Na nossa espécie, a espécie humana, o sexo masculino possui um percentual de água maior do que o sexo feminino. Professor, por quê, professor? Porque o homem tem uma massa muscular maior do que as mulheres. E o homem geralmente tem um percentual de gordura abaixo da pele menor do que as mulheres. Veja que a gordura tem pouca água e a musculatura tem um percentual de água maior. É por isso que os homens têm um percentual de água maior do que as mulheres. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Tira aí um print aí do nosso quadro. Espero ter ajudado bastante você que vai fazer prova em sua escola, você que vai fazer vestibular. Se gostou, dá o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. E ó, um beijão, show!